Olá! No Justiça Legal de hoje você vai conferir uma reportagem sobre um projeto que profissionaliza adolescentes em conflito com a lei que cumpre medida socioeducativa no município de Rio do Sul. No quadro Entrevista, recebemos o diretor de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rafael Jacques de Souza, que fala sobre as iniciativas e os projetos do Poder Judiciário catarinense destinados aos servidores. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma reportagem sobre a Ponte Hercílio Luz, um dos cartões postais mais famosos de Santa Catarina. E a partir de agora você vai ver como foi a inauguração da Vara do Crime Organizado da comarca da capital. Na assinatura da ata que instalou a vara, em solenidade no auditório do Pleno, foi homenageado o desembargador Newton Trisotto, o primeiro a assinar o documento pela destacada atuação no início da Operação Lava Jato, quando atuava como ministro convocado junto ao Superior Tribunal de Justiça. O juiz Eleston Lisandro Canali é o juiz titular da vara, mas por estar convocado neste momento pelo Superior Tribunal de Justiça, em atuação como juiz instrutor do gabinete do ministro Jorge Mussi, assumirá o cargo somente ao longo do segundo semestre. Até lá, a vara estará sob responsabilidade dos juízes Emerson Feller Bertemes e Clenícer Lee Rauen Vieira. Na oportunidade do lançamento, o presidente do TJ, desembargador Rodrigo Colasso, falou da intenção do judiciário com esta iniciativa. Ela vai tratar de crime organizado e crimes contra a administração pública. Então é uma vara que vai começar com um número pequeno de processos para que o juiz possa dar toda a atenção para esses casos. Esse é o objetivo. O ato aconteceu na mesma ocasião em que o juiz federal Sérgio Moro esteve na Corte Estadual em Florianópolis realizando palestra sobre o combate à corrupção frente ao crime organizado. É preciso foco, porque os recursos são limitados. Então se cria uma unidade judiciária com uma responsabilidade específica de cuidar desses processos mais relevantes, mais complexos, se liberta as pessoas que trabalham naquela unidade, os juízes ou os servidores, de tarefas com casos mais triviais. Então não se pode ir contra um chefe de crime organizado se ao mesmo tempo tem que cuidar do batedor de carteira. É importante, porém, pensar em dar a essa unidade judiciária a estrutura suficiente para que ela também possa desempenhar suas tarefas com eficiência. O Poder Judiciário de Santa Catarina, por meio da comarca de Rio do Sul, concedeu verbas de transações penais para que o Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório do município promova o projeto Padaria Escola, que tem como objetivo profissionalizar adolescentes em conflito com a lei. Veja mais sobre essa iniciativa na reportagem de Marcelo Fernandes Corrêa e Leo Russo. Fazer do CASEP em Rio do Sul não só um centro de atendimento socioeducativo provisório para os adolescentes que estão em conflitos com a lei. Por que não uma padaria escola, que possa ressocializar, capacitar e dar uma profissão aos menores que ali estão? O juiz Geomir Roland Pou, do Juizado Especial Civil e Criminal da comarca de Rio do Sul, conta como surgiu a ideia através da vontade de fazer e uma parceria bem-sucedida com a boa utilização das chamadas verbas de transações penais recolhidas pelo Judiciário na própria região. Essa ideia surgiu no início do ano passado e com base num projeto, num desejo também do administrador do CASEP. Tomei conhecimento desse projeto que tinha um cunho de ressocialização dos adolescentes ali. Solicitei para que ele apresentasse o projeto, foi submetido ao parecer do Ministério Público, aprovado, onde destinamos então essa verba e o prédio, a parte física, a estrutura física está pronta. O CASEP tem condições de receber até 18 adolescentes internos. A padaria escola está pronta. A sua área interna precisa apenas receber as máquinas agora. Mas não são todos os 18 ao mesmo tempo que vão estar aqui nesta escola. Eles vão ser avaliados pela pedagogia, pelos técnicos da escola e escolhidos. E aí, de 3 em 3, de 4 em 4, vão participar dos cursos e vão se formar em padeiros. As máquinas e equipamentos já estão prometidos e as atividades na padaria começam no final do ano. Mas os cursos de aprendizado já estão em andamento.
Nós chegamos na hora do curso aqui, a dona Rose está ensinando eles ali a preparar o pão. A Patrícia, que é a pedagoga, vai nos falar sobre a seleção dos rapazes que vêm para cá para fazer o curso e que vão daqui a pouco para a padaria escola lá. Como é que eles são selecionados? Nós temos na unidade uma psicóloga, uma assistente social e um pedagogo. No caso, se reúnem e observam as questões de aptidões, interesses dos adolescentes, os quais são observados para a realização da prática. Ou seja, não são todos que irão para a escola padaria, né? Não, não são todos. A gente analisa também critérios, né, de até a questão processual, que alguns processos não podem ter atividades externas, né? Mas a gente observa também a questão de habilidades e afins dos adolescentes. Quando o curso terminar, todos que passarem por lá, eles serão padeiros? Sim, eles terão certificação como padeiros, no caso, o qual eles poderão estar desenvolvendo atividades em padarias ou até mesmo uma renda extra para eles, né? Hora de botar a mão na massa, misturar os ingredientes e aprender a ser cidadão. O projeto de capacitação vai levar os jovens ao mercado de trabalho. A gente faz essa logística, né, entre o serviço social da unidade com a rede pública externa, porque a intenção é que todos saiam daqui com emprego. Então, há ainda uma resistência por parte da própria sociedade sobre isso, mas justamente essa é a intenção de nós capacitarmos esses internos para eles saírem daqui qualificados. Melhor do que falar dos internos, prepará-los, o bom mesmo é ouvir deles o que acham da oportunidade. A importância para minha ressocialização na rua, para mim não ficar pensando só no mundo do crime, para me sair daqui com uma profissão já. Essa oportunidade que nós temos que aproveitar, que muitos que passaram por aqui nunca tiveram. É importante a saber, aprender e a profissionalização, sair com a profissão, né, daqui. Bom, hein? Profissional. Se eu fosse padeiro, contratava. Uma vez concluído o curso e cumprida a medida socioeducativa, a equipe do CASEP já está providenciando já com os devidos encaminhamentos para que esse adolescente, saindo dali, ele já tenha uma vaga de emprego garantido nessa função desse curso dessa padaria escola que estão fazendo. Construída com o objetivo de ligar a parte insular da capital do estado à parte continental, a Ponte Hercílio Luz é hoje a maior ponte pêncil do Brasil e símbolo de Florianópolis. E esse, que é um dos cartões postais mais famosos da cidade, é destaque de hoje no nosso quadro Isso é Legal. Cartão postal de Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz foi inaugurada em 1926. Durante muito tempo, foi o único meio de passagem entre a parte insular e a parte continental de Florianópolis. Mas para contar a história deste cartão postal, é preciso voltar um pouco no tempo. Em 1982, devido às condições precárias, a Ponte Hercílio Luz é interditada pela primeira vez. E na época, ela absorvia quase 40% do tráfego da cidade. Em 1988, a ponte foi reaberta somente ao tráfego de pedestres, bicicletas, motos e veículos de tração animal. Em 1991, a ponte é interditada novamente, só que desta vez para qualquer tipo de tráfego. Na oportunidade, são retirados os pisos asfálticos da ponte, o que alivia quase 400 toneladas no peso da obra. A interdição dura até hoje. Em 2006, a reforma tem início, no valor estimado de 21 milhões de reais. Sua previsão inicial de encerramento é em agosto de 2008. Em 2007, foi publicado o edital de concorrência internacional para a segunda etapa da obra, no valor de 170 milhões de reais. Em 2014, após o não cumprimento dos compromissos e dos prazos pré-estabelecidos, além da dificuldade do consórcio Florianópolis Monumento em realizar as obras, o governo do estado anuncia a rescisão unilateral do contrato. Depois de muito vai e vem e troca de empresas, finalmente a obra está prevista para ser entregue em dezembro de 2018. Mas a população anda meio descrente. Acho que é muito gasto de dinheiro público, né? Sem uma prestação de contas real para a população. E não vejo a funcionalidade da ponte, além da beleza do cartão postal, que é maravilhosa, né? Mas a questão da funcionabilidade dela, da viabilidade dela para a população, é uma coisa que é questionável.
Se realmente for concluída a reforma, acho muito interessante, até não só como relação a um ponto turístico, né, mas também com uma via gastronômica, uma possibilidade das pessoas transitarem da ilha para o continente. Isso seria muito interessante, mas a gente espera muito que o governo do estado, que foi o governo que assumiu agora essa nova reforma, que ele cumpra com as suas ideias e cumpra com a reforma efetiva da ponte. Porque já se passaram muitos governadores e nunca nada foi feito a respeito, né, desse ícone que é o ícone histórico que é a Ponte Hercílio Luz de Florianópolis. Mas há também quem acredite que a obra saia assim do papel. Um grupo de professores da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou ao governo um projeto para a utilização do espaço nos moldes internacionais de cidades inteligentes. A ponte tem 800 metros. Você imagina, 800 metros, são 8 quarteirões só. 8 quarteirões a pessoa pode andar perfeitamente. Então, como aquilo é o cartão postal da cidade, imagina a ponte com pedestres e ciclistas circulando por ali. E você ainda tem a vantagem de juntar Florianópolis, porque Florianópolis hoje é Florianópolis continente e Florianópolis ilha. Se você tem ali, a pessoa vem de bicicleta nas ciclovias do continente, entra na ponte, atravessa e desce na ciclovia e continua na ciclovia do lado de cá, finalmente nós vamos ter uma cidade unida pela ponte. Mas como? Através das pessoas, porque fazer transporte de carro lá simplesmente não resolve problema nenhum. Outra comunidade que acompanha de perto a obra é a Associação Amigos do Parque da Luz, que fica bem em frente à Ponte Hercílio Luz. Essa história se cruza em 1986, quando um grupo se reúne e começa a pensar no tombamento da Ponte Hercílio Luz. E ao olhar a ponte e sentar na pedra que temos aqui ao lado, eles enxergaram o parque. E inicia ali um processo de tombamento da Ponte Hercílio Luz e também um movimento para a criação do parque, que acontece em 1997. A associação tem origem em 1986, num belo exemplo do exercício da cidadania, porque foram naquela época angariados 10 mil assinaturas para um projeto de lei que criou o parque. Nossa equipe entrou em contato com o governo, que não quis se pronunciar sobre as obras na ponte. Mas o que se sabe até o momento é que ainda estão sendo definidos os usos iniciais da ponte quando a reforma chegar ao fim, com prioridade para ônibus, pedestre e ciclistas. De acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, já foram gastos 190 milhões de reais na ponte. A história se confunde com a de Florianópolis e é um símbolo que merece ser tratado com respeito e seriedade. E a seguir no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o diretor de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rafael Jacques de Souza, que fala sobre as iniciativas e os projetos do Poder Judiciário catarinense destinados aos servidores. É rapidinho, logo depois do intervalo, a gente volta já já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Rafael Jacques de Souza. Ele é o diretor de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E o nosso assunto são exatamente os projetos que estão voltados aos servidores do Judiciário. Doutor, muito obrigado pela entrevista que o senhor está nos concedendo hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Vamos começar então pelas atribuições da Diretoria de Gestão de Pessoas. Quais são elas? Bem, a nossa diretoria tem um rol de atribuições bem amplo. Cuidamos de toda a organização do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça, tanto servidores efetivos, servidores comissionados, questão de contratação de terceirizados, contratação de estagiários. Além disso, toda a parte de movimentação funcional também a nossa diretoria tem atuação, remoções, disposições,
a parte de registros funcionais, tudo o que ocorre na vida do servidor é registrado nos seus assentamentos funcionais, e a partir disso a folha de pagamento também, que é algo bastante importante e relevante, que nós inclusive fazemos a folha de pagamento dos magistrados e aposentados também. E por fim temos um serviço mais voltado à valorização, motivação dos servidores, que é a parte de desenvolvimento de pessoal. Vamos tratar dos aposentados. Há um projeto, há um programa de preparação para a aposentadoria dentro do Judiciário. Como é que ele se desenvolve? Esse é um programa muito importante, porque a aposentadoria sempre gera um momento de ansiedade, de estresse para os servidores, os desafios que vão aflorar nessa nova fase da sua vida. Então a gente concebeu esse programa justamente para oferecer condições e uma programação, um planejamento do servidor quanto a esse momento tão importante, né? Então a gente faz esse encontro durante 3 dias, nós convidamos os servidores, são 30 servidores por turma, e são abordados diversos assuntos referentes à aposentadoria, parte legal, a parte de possíveis projetos que a pessoa possa assumir, serviço voluntário, outras atividades, outros desafios, a parte de alimentação, saúde, isso também é focado no evento. Doutor, há uma preocupação a respeito do bem-estar no trabalho dos servidores aqui do Judiciário. Há um programa chamado Programa Bem-Estar no Trabalho. Nos explique como ele se desenvolve aqui. O programa Bem-Estar no Trabalho, ele foi concebido também, surgiu a ideia pela percepção que nós tivemos da questão de afastamentos legais de servidores, e muitos motivados pelo estresse provocado pelo trabalho, principalmente aqueles servidores que têm um desgaste emocional muito forte, como psicólogos, assistentes sociais, oficiais da infância, oficiais de justiça. Então a gente concebeu esse trabalho para dar um suporte a essas pessoas para enfrentar esses desafios das suas atividades, né? E a partir da evolução, com as diversas atividades que nós fizemos desse evento, foi evoluindo e agora a gente atende todos os servidores do Poder Judiciário, né? São abordados diversos assuntos relacionados a bem-estar no trabalho, é uma oportunidade de reflexão sobre o trabalho e como ele interfere na sua vida pessoal e como a sua vida pessoal também interfere no trabalho. Parte de comunicação não violenta também, isso é muito interessante, tanto para trabalhar internamente com a sua equipe de trabalho, mas também com atendimento à sociedade. Isso pode ser levado, inclusive, para a sua vida pessoal. Também a questão de alimentação, a questão de saúde, ergonomia, tudo isso é abordado nesses eventos, que também são durante 3 dias, né? O evento ocorre em 3 dias e com turmas de até 30 pessoas. Doutor, nós temos dentro da diretoria de gestão um programa voltado para os talentos do Judiciário. Ele chama-se Olhares. Como é que se desenvolve este programa e esses talentos dos servidores do Judiciário catarinense? O projeto Olhares visa justamente incentivar a criatividade dos servidores, a sua expressão artística. Nesse programa é baixado um regulamento com diversas regras para os servidores, magistrados e demais colaboradores atuarem. Então, os colaboradores apresentam ou uma foto ou uma mensagem relacionada com os temas que nós selecionamos no regulamento, que podem ser prédios do Poder Judiciário, datas comemorativas, mesmo aposentadoria. Isso tudo, depois que que nós coletamos essas informações, o servidor tem o seu reconhecimento pela contribuição com o projeto, pela sua coragem de expor algo seu. Isso tudo é compilado também numa revista, a revista Olhares, que é divulgado, entregue em todo o estado, diretorias, direções de foro também. E essas imagens e mensagens compõem o nosso acervo, que isso é utilizado para outros programas. Ele fornece elementos para a presidência, para o núcleo de comunicação, para a própria diretoria de gestão de pessoas, por exemplo, toda nascimento de uma criança, uma adoção, a gente manda uma mensagem, né, para o servidor e utiliza esses recursos, essas imagens e textos para reconhecer essa colaboração, esse momento especial do servidor. Doutor, lá nos anos 90 havia o que se chamava no executivo de inamovibilidade, ou seja, o servidor não poderia ser trocado de suas funções. Aqui no Judiciário agora há uma preocupação exatamente ao contrário, de trocar, de fazer rodízio de funções. Há uma preocupação na sua diretoria. Nos explique como é então este programa chamado Rodízio de Funções.
O rodízio de funções é um projeto também que oportuniza ao servidor se deslocar temporariamente da sua lotação para uma outra, para conhecer as atividades que são relacionadas a essa nova lotação, integrar com a equipe. Isso também favorece a própria comunicação entre setores, né? Não são raras as situações em que uma diretoria, por exemplo, quer conhecer, que interage com outra diretoria, sensibiliza o servidor para permanecer em rodízio de função nessa outra diretoria, para aproximar as duas diretorias e verificar o que o serviço de uma afeta a outra. Então, o projeto é nesse sentido, são 2 dias consecutivos, a pessoa se desloca a essa outra lotação para conhecer o serviço que é desenvolvido ali. Isto, na verdade, doutor, faz com que as pessoas não fiquem apenas desenvolvendo uma tarefa só, né? O servidor faz várias coisas, né? Sim, exatamente. O incentivo é justamente de permitir que ele conheça mais competências e que possa, talvez, até ser aproveitado em uma outra lotação em que ele tem mais habilidades para a função. Vamos falar sobre as melhorias do clima organizacional. É assim que chama este programa. Queria que o senhor nos explicasse este programa dentro da Diretoria de Gestão de Pessoas. O clima organizacional, nós percebemos em diversas intervenções, seja a pedido da própria direção do foro, pela corregedoria numa inspeção correcional, gabinete da presidência, que percebe que há algum fator na unidade que possa causar insatisfação dos servidores. Então, o nosso trabalho é justamente de identificar se existem esses fatores, né? E, a partir disso, propor soluções de melhoria para melhorar a atividade desenvolvida no setor e refletir, claro, em maior produtividade e satisfação dos servidores também. Esse trabalho é feito em módulos, né? O primeiro módulo consiste em um formulário virtual que é preenchido pelos servidores, em que preservamos o seu nome, né? Os gestores não ficam sabendo quem preencheu que formulário, e a pessoa tem a liberdade de colocar todos os pontos que possam afetar, de alguma forma, as atividades envolvidas naquele setor. E depois de compilados esses dados, é feito um retorno, uma conversa com os gestores da unidade, com os servidores da unidade, e a partir disso é construída uma solução. Identificado o que pode ser feito para melhorar, para retirar ou minimizar aquele fator que vem causando insatisfação no trabalho. E com isso a gente percebe justamente que, só pelo fato de abordar um assunto que talvez ficasse obscuro nas conversas, no ambiente, isso já traz uma nova motivação para que todos colaborem para um processo consultivo mesmo de encontrar uma solução para os seus problemas. Doutor, há um aspecto importante aqui na sua diretoria, que é gerenciar valores, ou seja, valorizar recursos humanos. Como é que se desenvolve esta questão aqui no Judiciário? Esse projeto, na verdade, é um projeto novo que está em desenvolvimento, ainda em parceria com a Academia Judicial, que nós identificamos nos trabalhos que nós realizamos também, e também porque nós gerenciamos o sistema de consignações, que há muitos servidores com endividamento. E esse endividamento afeta as atividades que ele desenvolve no seu local de trabalho. Então, esse projeto tem justamente o objetivo de fazer com que as pessoas reflitam sobre como o gerenciar as suas finanças pode afetar o desempenho das suas atividades. É um trabalho que nós prevemos em 3 módulos. Um primeiro módulo com um ensino à distância, com um material que foi cedido pelo Banco do Brasil, em que fornece subsídios, informações sobre a gestão financeira. Em seguida, um segundo módulo que é presencial, também com instrutores capacitados pelo Banco do Brasil, referente a esse assunto. E o terceiro módulo é algo que nós estamos ainda concebendo, que é uma intervenção um pouco mais terapêutica mesmo, para aqueles servidores que possuem um alto endividamento. A gente faça um trabalho mais particular, específico com esses servidores para tentar resgatar essa situação e propor mais condições para que consiga superar essas dificuldades. Doutor, vamos trazer aqui um aspecto moderno para a nossa discussão. Na gestão das coisas, há o aparecimento do compliance, que é como fazer as coisas, como usar as normas corretas nos lugares certos. Aqui na gestão de pessoas, é usado essa noção do compliance, de onde a sua diretoria tira inspiração para gerir as pessoas? Nós temos diversas ferramentas, diversos recursos que fornecem dados para a tomada de decisão, para ações
tanto da diretoria de gestão de pessoas quanto da própria administração, presidência, corregedoria. Por exemplo, nós temos a própria pesquisa de satisfação. É um trabalho amplo, que é um espaço oferecido a todos os servidores, colaboradores, para apontar, indicar situações referentes à estrutura, referentes à gestão, referentes à própria política salarial. Então, a partir disso, são colhidos dados, elementos que subsidiam ações para projetos, né, para tentar melhorar aqueles indicadores que apresentam um percentual mais baixo. Temos também a própria avaliação de desempenho, que fornece elementos, a avaliação de desempenho de todos os servidores, a avaliação do estágio probatório também do servidor que entra, que a partir dos dados que são fornecidos pelos gestores, né, isso serve de subsídio para uma possível intervenção nossa para aqueles servidores que têm um desempenho um pouco mais baixo. Temos também a entrevista de desligamento e de ingresso. Todo servidor que entra no Poder Judiciário, ele preenche uma entrevista de ingresso, por exemplo, que ele fornece a sua impressão sobre o Poder Judiciário. O que o motivou a ingressar no Poder Judiciário? E da mesma forma, quando ele sai por aposentadoria ou exoneração, ele passa a sua impressão referente a se foram alcançados ou não as suas intenções iniciais, né? Isso é um material riquíssimo para fornecer realmente elementos para a gente tomar ações, para reter talentos, que é o mais importante na nossa instituição. O senhor falou de desligamentos, né? Vamos falar desta questão, puxar este aspecto. No serviço público, nós sabemos que há a estabilidade no emprego, não é como o serviço privado, que há a troca de pessoas, a demissão, a figura da demissão, né? Quando não há uma eficiência do servidor público, como é que é tratado este assunto do ponto de vista da estabilidade no emprego? Como é que isto é aqui gerido na sua diretoria dentro do Judiciário? Uma preocupação constante da administração, diversas ações são praticadas para esse fim. Por exemplo, nós temos hoje o próprio acompanhamento de desempenho, nós fazemos a capacitação dos gestores, inclusive, para avaliar bem os seus servidores, para criar um compromisso do servidor em relação até um plano de atuação dele, o feedback importantíssimo para que o servidor saiba aquilo que ele pode fazer melhor, porque nós vemos a gestão de pessoas como algo coletivo. A gestão de pessoas não é feita só pela diretoria de gestão de pessoas, é feita por todos os servidores do Poder Judiciário, magistrados que coordenam equipes, coordenam servidores. Então é um compromisso de todos nós de melhorar o desempenho dos servidores para alcançar os objetivos institucionais. Então, toda vez que a gente identifica alguma carência, algum gap, por exemplo, um gap individual, a gente entra com um acompanhamento do servidor para tentar resgatar o seu desempenho. Se há um problema mais coletivo, de um grupo de trabalho, nós temos trabalhos específicos também com grupos para tentar refletir sobre aquilo, para que o grupo consiga construir uma solução também para essas dificuldades de relacionamento, por exemplo. Diversos programas, como eu já apontei há pouco também, que focam na valorização, na motivação do servidor, isso tudo buscando realmente a retenção das pessoas, a melhoria do desempenho dos servidores. E, além disso, nós vemos, a administração vem trabalhando forte no programa de gestão, no projeto de gestão de pessoas por competências. É uma nova ferramenta de gestão, algo que vai ver uma diretriz forte do próprio CNJ em relação a isso, para conhecer as funções que são desempenhadas pelo setor público, pela administração, pelo Tribunal de Justiça, e, a partir disso, capacitar as pessoas, alocar as pessoas certas para os locais certos e capacitar as pessoas para fazer melhor essas funções, né? Explorando sempre seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso já foi feito todo um trabalho de mapeamento das funções do primeiro grau, das funções gerenciais também, e agora nós estamos trabalhando no mapeamento das funções administrativas aqui do Tribunal de Justiça, e, a partir disso, também num novo modelo de avaliação de desempenho, uma avaliação de competências, na verdade. Isso vai refletir tanto na questão da progressão na carreira e na própria política salarial, sempre focando na meritocracia dos servidores. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pelo espaço também. Este foi o Justiça Legal desta semana. Nós voltamos numa próxima. Até lá.